Meus irmãos, a paz do Senhor, quero aqui saudar os irmãos com a paz. E a você ainda que não é evangélico, eu quero saudar você com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada, quem sabe. A princípio eu quero explicar o motivo deste vídeo. Quero dizer que este vídeo não tem nada a ver em relação à fama e internet, até porque isso não é proveitoso para mim. Quero dizer que este vídeo não é para fins lucrativos na área financeira. Não. Este vídeo tem por finalidade exclusivamente a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 18: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ora, eu prego o Evangelho na medida do possível. Prego aos meus vizinhos, prego aos meus familiares, prego às pessoas aqui, à população aqui da minha cidade, mas por todo mundo, até porque eu não tenho condições financeiras. Se eu tivesse, seria uma bênção, mas eu não tenho. Então, quem sabe isto foi uma ideia, quem sabe tocada em Deus, no meu coração, para que eu pudesse fazer este vídeo evangelístico. Quem sabe, se Deus permitir, com a graça de Deus, este vídeo possa alcançar muitas pessoas em diversos lugares do Brasil, de Pernambuco. Se Deus permitir, por que não? Eu fiz este vídeo também pelo motivo, irmãos, de vemos na internet tantos vídeos de diversas classes, de diversos ideais, vídeos de diversos pensamentos, vídeos acerca de tudo que existe no mundo. E eu pensei, por que não colocar um vídeo evangelístico? Um vídeo que sirva de evangelização para você aí que está do outro lado me ouvindo. Por que não? Este é o verdadeiro motivo para este vídeo. Para isto, para que vocês entendessem, para que vocês possam perceber a verdadeira intenção da minha parte, que é esta: a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo 31 diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outro tipo de qualquer coisa, portanto, que seja para a glória de Deus. O que é que o apóstolo Paulo quis dizer com este versículo? Ele disse: quer comais, quer bebais, façam qualquer coisa. Façam qualquer coisa. Contudo, que isto que vocês estão fazendo seja para a exaltação do nome soberano de Deus, de Jesus Cristo. É isto que eu estou fazendo. Havia uma sede tremenda no apóstolo Paulo pela pregação do Evangelho. Se ele vivesse nos dias de hoje, ele utilizaria tudo que fosse possível para a pregação do Evangelho. Ele utilizaria de mídia, ele utilizaria de tantas coisas, de diversas coisas, para a pregação do Evangelho. Até porque, na sua segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele disse: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. O apóstolo Paulo, com o sentimento de Deus no seu coração, ele disse: Timóteo, que era um jovem com uma chamada de Deus específica muito tremenda, muito linda. O apóstolo Paulo diz assim: Timóteo,
pregue a palavra, Timóteo, em tempo e em fora de tempo, Timóteo. Quando você tiver tempo para pregar, pregue. Mas quando você não tiver tempo, pregue a palavra do mesmo jeito, Timóteo. Para vocês verem o sentimento de Paulo pela evangelização. E creio que Deus ele vai colocar isto no coração de todos aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor e que se dizem ser salvos. O apóstolo Paulo diz também em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, e o versículo 16, disse assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. É uma obrigação evangelizar. E ai de mim, o irmão Davidson, se eu não pregar o Evangelho. Então é isto, meus amados. É esta a finalidade de evangelizar. Amém? Mas eu quero deixar uma reflexão da palavra do Senhor para você aí que está me ouvindo. A reflexão está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, e o versículo 16 e o 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Mas eu quero tomar por base esta reflexão, a primeira parte do versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta a uma igreja que estava lá em Roma, ele diz logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo, e diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo, de maneira nenhuma, ele se envergonhava, sentia vergonha, porque era evangélico, porque era crente. Existem pessoas na Bíblia Sagrada em que se envergonharam do Evangelho. A Bíblia diz de um homem chamado Demas. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, a partir do versículo 8 em diante, você vai ver que Demas, ele abandonou a fé. Possivelmente ele se envergonhou do Evangelho. Ele sentiu algo que acabou afastando ele do Evangelho. Demas saiu do Evangelho. Demas não queria mais nada com o Evangelho. Demas apostatou da fé, ou seja, se desviou do caminho. Mas Paulo, de maneira nenhuma, ele faria isso. Até porque neste versículo de número 16 ele disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ele dá uma explicação do que é o Evangelho de Cristo. Porque ele diz assim: pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho de Cristo é isto: é a salvação de todo aquele que crê.
Mas você pode estar me perguntando, mas salvo de quê? Salvo do mundo. Salvo das cadeias do mundo, espiritualmente falando. Salvo da condenação eterna. Você pode estar perguntando aí, mas eu já estou salvo, porque eu tenho Jesus no meu coração. Mas amigo, deixa eu falar acerca de um texto muito lindo da palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí, pode me acompanhar, para você ver que não estou inventando nada. Tudo que eu estou falando está na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em Amós, no capítulo de número 3, e versículo de número 3, diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? Um exemplo bem prático para aplicarmos esse versículo é um casamento. A princípio, para se estabelecer um casamento em meio a uma sociedade, é necessário renúncias. Não é verdade? A mulher, para se casar com o homem, ela tem que renunciar a algumas coisas. O homem, do mesmo modo, tem que renunciar a algumas coisas para se casar com esta mulher. Para esta mulher se casar com este homem. Porque a partir daí eles estão estabelecendo um acordo. Até porque se eles não estabelecerem um acordo, chegará um certo momento em que eles vão entrar em atrito, em que eles vão se chocar, sem antes estabelecer um acordo. Eles vão dizer: mas eu quero assim, vai ser do meu jeito. O homem diz: não, vai ser do meu jeito. E a mulher: não, vai ser do meu jeito. Mas se eles tiverem um acordo antes, eles vão andar e seguir junto, porque eles vão olhar o acordo estabelecido entre eles. Da mesma maneira é a nossa vida espiritual. Até porque para nós tornarmos servo de Cristo, e a Bíblia fala que quando aceitamos a Jesus, passamos a ser noiva. Isso no sentido espiritual, noiva de Jesus Cristo. Porque Ele é o noivo, e a igreja, que são as pessoas que confessaram a Cristo entre os homens, são a noiva. E como a pessoa que diz que tem Jesus no coração, há uma pergunta a indagar: será que você anda de acordo com o que Jesus planejou para as nossas vidas? Você pode estar dizendo: eu tenho Jesus no meu coração, mas para se andar com Ele, é necessário que você ande com planejamento que Ele estabeleceu. E o planejamento de Cristo está aqui, na santa e poderosa Palavra de Deus. Este acordo está aqui. E se dissermos que temos Jesus no coração, devemos andar como Ele andou. Devemos fazer o que Ele nos ensinou. Amém? Há um outro texto da Bíblia Sagrada, em 1 de João,
no capítulo de número 1, e versículos 5 a 7, que diz assim: acompanhe, se você estiver com a Bíblia perto ao alcance, acompanhe, é bom. 1 de João, capítulo 1, versículo 5 a 7, que diz assim: e esta é a mensagem de que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, preste atenção, se dissermos que temos comunhão com ele, ou seja, se a gente diz que tem Jesus no coração e andarmos em trevas, e andarmos conforme o mundo anda, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você prestou atenção no que foi lido? Se você diz que tem Jesus no coração, mas anda conforme o seu bel prazer, a sua vontade, você está mentindo à luz das Bíblias Sagradas. Não sou eu, é a Bíblia que diz. Você está mentindo, você está se enganando. Mas meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, você está se enganando, você está vivendo uma mentira. Não viva uma mentira. A Bíblia diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a verdade. E para viver a verdade tem que entrar pelo caminho, que ele próprio é o caminho. E ele próprio vai ser a tua vida. Porque a partir deste momento você viverá a verdade. Viva a verdade, meu querido. 1 de João, no capítulo de número 2, e o versículo de número 15, diz assim a poderosa palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, idolatria, prostituição, alcoolismo, vícios, drogas, avareza, calúnia, inveja, lascívia. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Mas preste atenção, olha o que o versículo está dizendo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O negócio é muito sério. Você não está vivendo a verdade. O amor do Pai não está dentro de você. Deus, ele quer que o seu amor atinja você. Porque se você está vivendo de acordo com o mundo, o amor não está atingindo. A Bíblia diz em João 13,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho primogênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você pode estar perguntando, isso é uma colocação sua, de que existe no mundo, é isso, mas é não. Leia o versículo 16 de 1 João capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência?
Concupiscência é o desejo exagerado das coisas. Ou seja, porque tudo que há no mundo é o desejo exagerado da carne, o desejo exagerado dos olhos e a soberba da vida. Não é assim da carne, os desejos exagerados da carne, prostituição e etc, e etc. O desejo exagerado dos olhos, tudo que as pessoas olham, elas querem possuir. A soberba da vida. Mas isto não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. O mundo passa. E os seus desejos exagerados. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode estar perguntando, mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para a tua vida é que você viva a verdade. Que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida entre os homens. E a partir deste momento em que você confessar, você está se tornando uma nova pessoa, uma nova criatura. E os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, os seus delitos, desde o momento em que você confessou, antes serão jogados no mar do esquecimento. E Deus, Ele fará nova todas as coisas. Deus, Ele fará uma transformação muito grande, muito linda na sua vida. Mas o mundo hoje está oprimido pelo inimigo. Há uma opressão, há um aprisionamento muito grande das pessoas. Muitas vezes as pessoas não sentem vontade de aceitar a Jesus. E muitas vezes querem sair da vida do alcoolismo, do vício. Porque você é feliz com esta sua vida, na idolatria, na prostituição. Porque o mundo prega isso, adultério. O mundo prega isso. Desonrar o pai, desonrar a mãe. O mundo prega isso. Drogas, armas. Viver o seu bel prazer. Você é feliz de fato vivendo assim? Você quer a sua vida toda vivida nesta condição? Mas muitas vezes lhe falta força para ir para a igreja. É assim. Porque há um aprisionamento muito grande espiritualmente falando. Mas a Bíblia diz em 1 João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 8, a última parte diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deus, Ele se manifestou para isto, para desfazer as obras do diabo. Ele, se você der o primeiro passo para Ele, Ele vai entrar na tua vida e vai desfazer muitas coisas dentro da sua casa, dentro da sua família. Sabe por que Jesus faz isto? É porque Ele me ama. Lembra do versículo João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, Ele te ama. Você pode nunca ter ouvido isso da sua mãe, que ela lhe ama, do seu pai, que ela lhe ama, dos seus filhos,
dos seus primos, primas, tios e tias, familiares, parentes, amigos e colegas, que lhe ama. Mas Deus, neste momento, através da sua palavra, Ele está dizendo: eu te amo. Deus, Ele te ama. 1 João, capítulo de número 3, o versículo de número 16, diz assim: conhecemos o amor de quem? Diz Cristo, nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Aleluia. Meu querido, você quer uma prova de amor maior do que isto? Maior do que a cruz do Calvário? A mídia faz questão de lembrar do sacrifício de Cristo só na Semana Santa, na paixão de Cristo. Mas será que Jesus morreu para ser lembrado só na Semana Santa? Na paixão de Cristo, não. O sacrifício dele é eterno. A Bíblia diz que o sacrifício dele é para todo tempo. O sacrifício de Cristo, ele te atinge também. Você acha que foi em vão Jesus passar por todos aqueles sofrimentos, passar pelaquela cruz, aqueles cravos, aquelas coroas de espinho? Ele não reclamou, ele não falou nada. A Bíblia diz que como a ovelha muda ao matador, Jesus foi. Sabe por quê? Sabe por que não reclamou de nada? Ele viu você. E ele disse, ele viu os momentos difíceis da tua vida, os momentos dificultosos da tua vida. E ele disse: eu vou sofrer calado para mostrar a você que é possível vencer este mundo, que é possível vencer tudo isto se estiveres com Cristo. Aleluia. Porque a promessa de Deus é para os vencedores. E os vencedores serão aqueles que estiverem com Cristo. A Bíblia fala, meus irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? A luta, a perseguição, a tribulação? Não. Nada disso separará do amor de Cristo. Mas deixa o amor de Cristo impactar a tua vida neste momento. Se você se sentiu tocado com esta reflexão da palavra de Deus, eu convido a você a ir a uma igreja evangélica. Eu convido a você a aceitar a Jesus como seu Salvador. E Deus, ele fará uma mudança muito grande no teu ser. Amém? E você, meu irmão, evangélico, Cristo, salvo em Cristo, peço a você que divulgue este vídeo. Se você se sentiu tocado também com vídeos evangelísticos, faça os seus vídeos e coloque, publique, compartilhe, porque isso é para a glória de Deus, não é para a minha glória, é para a glória e exaltação do nome dEle. Amém? Que Deus vos abençoe e Deus, ele lhe conceda uma oportunidade para que você aceite a Ele como seu Salvador. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para ser salvo, tem que crer no Evangelho. E se você confessar Cristo entre os homens, que Cristo é o Senhor, e dizer: eu sou crente na pessoa bendita do Espírito Santo e de Jesus Cristo, eu sou salvo, você será uma nova pessoa. Amém? Que Deus vos abençoe.